Hoje é a sexta aula então do Cefam, né? E bastante coisa que a gente pretende falar, não sei se eu vou dar conta de falar tudo. A gente vai falar sobre elitismo médico, como formar um médico virtuoso, uma dicasinha de leitura para esses nossos tempos conturbados, e talvez dê para falar sobre o mito da caverna de Platão, vocês já devem ter ouvido falar, tá? Mas vamos falar então de elitismo médico, como a gente está falando de formação médica, virtude médica, né? Ler rapidinho um pequeno texto sobre elitismo médico. Então começo dizendo que gosto de remar contra o politicamente correto, já uso a palavra elitismo e afirmo com todas as letras, é coisa boa, né? Você já olha assim, poxa, elitismo ser bom, como assim, né? Exclusivismo, né? Vem aquele monte de ismo para tudo quanto é lado. Dizer que elitismo é bom não deixa de ser um choque inicial desejável nesses tempos de bom mocismo e atenção quase histérica com o que pouco importa e descaso negligente com o que importa tudo. Hoje em dia realmente a gente vê as pessoas ativadas, assim, a consciência das pessoas está muito ativada por coisas muito fúteis, né? Ah, mataram um leão lá não sei aonde na África. Tá, mas quem está sendo sensibilizado pelas vítimas de ataques de leões na África? Tem vítimas que morrem devoradas por leões, né? Ah, uma criança morreu afogada, né? A situação foi trágica, né? E a cena é chocante, a criança morta afogada, o pessoal tentando sair do país natal. Espera aí, mas quantas crianças estão sendo mortas, incendiadas vivas pelos terroristas islâmicos e ninguém está dando atenção para essas crianças, né? Nem crianças, famílias inteiras. Eles trancam famílias dentro de igrejas, destroem as igrejas, tacam fogo em todo mundo vivo lá dentro. E aí? Cadê a mídia se pronunciando, né? Ah, uma tal pessoa chamou a outra por tal nome. E todo mundo fica, né? Que pessoa horrorosa, que pessoa feia. Peraí, mas tem gente matando, a torta é direito, né? Então, quer dizer, hoje em dia a gente tem um bom mocismo que ele se atém muito a coisas mais fúteis e deixa passar batido coisas graves. Então você vê, né, chamaram tal pessoa por um nome feio não sei aonde, faz a campanha e todo mundo aparecendo na internet com a plaquinha assim, eu sou não sei quem, né? Aquelas coisas ridículas, né? Agora, quem que está se importando de fato com o genocídio de, dá para falar, mais de 50 milhões de fetos e bebês humanos por causa do aborto, ainda mais agora que você tem a notícia de que os abortos estão sendo feitos e os pedaços humanos estão sendo vendidos. Então, peraí, você tem pessoas, ou se você, né, alguns filósofos acham que não são pessoas, mas você tem seres humanos sendo mortos e vendidos entre 30 a 100 dólares a peça, né? Então, peraí, gente, essa é uma notícia assustadora. Como assim? Tem médico que, você vê o vídeo, está esquartejando o feto, o bebezinho, tá aqui, ó, o fígado está inteirinho, aqui está o intestinozinho, aqui está o cérebrozinho, aqui não sei o que, com a pinçazinha. Inclusive, chegar ao extremo de pegar um feto com o coração batendo, vivo, e ali começar a esquartejar ele e tirar os pedacinhos para vender, né? Então, assim, é uma desproporção, né? E o bom mocismo, de regra, ele se preocupa muito com coisas muito bobas, né? E às vezes a pessoa cai nesse discurso politicamente correto do altruísmo, né? As crianças no Nepal, né? O pessoal da Zâmbia. A pessoa não reparou no vizinho ali do lado da porta que está passando mal, a criança que está na rua ali na sua esquina, né, morrendo de fome, e você não fez nada. Você não olha para o miserável do seu lado, mas você quer dar pitaco no miserável lá da imigração da Síria. Tem uma coisa errada aí, né? É muito fácil você se preocupar com o abstrato, assim, de uma coisa muito distante. Mas enfim. Então, nessa situação é bom você chocar um pouco. Você quer começar um texto, vai escrever alguma coisa, é bom você dar um choque inicial, né? Que seja para surpreender um pouco, mesmo porque a de convívio politicamente correto é chato para danar, né? Não, vamos ver aqui os interesses da coletividade para que todo mundo compartilhe. Gente, vai dar um sono quando você começa a escutar essa conversa sem começo nem fim, né? Sem pé nem cabeça. É um
bom mocismo. A pessoa está querendo ficar bonitinha na fita, mas não está falando nada concreto, nada real, né? Que não se escandalizem os antimoralistas, mas ser médico é um empreendimento moral tanto quanto científico e técnico. Hoje em dia, se você começa a pregar moral, fica feio. Eu já falei isso com vocês, né? O cara é um moralista, né? Aí o cara te desabona. Mas é interessante que a própria censura contra um moralista não deixa de ser um tipo de moralismo também. O cara está censurando o discurso moral alheio. Ele está sendo antimoralista, né? É um moralista, só que um moralista inverso, né? E como tal, não basta almejar aquele mínimo de moralidade comum à sociedade. Há que se mirar no ideal elevado, no modelo de excelência, ou a prática será medíocre e o paciente estará em risco. Médico, gente, medíocre é uma palavra muito forte, né? Todas as vezes que eu uso ela, eu fico com medo de me arrepender de usar ela. É uma palavra muito amarga, né? Medíocre, né? Mediano. E isso é ofensivo. Agora, quando a gente fala de médico, a gente começa a entender que médico não dá para ser aquela pessoa que vai fazer o mínimo que a sociedade exige dele. Na verdade, se exige um mínimo no Código Civil e no Código Penal. Você proíbe um mínimo. Mas quando você está de frente para um médico, é só vocês lembrarem de quando vocês levaram seus parentes no médico. Eles não querem um médico que faça o mínimo, assim, cumpra um contrato de compra e venda, né? Prestei um serviço, dane-se agora. Não, você quer alguém que faça alguma coisa a mais. É o que se chama de atitude supererrogatória, que se dispõe a fazer mais do que o mínimo necessário. Logo, ser médico é para quem almeja a nobreza de caráter, a virtude. Não tem jeito. Médico que faz o mínimo, dá para ser médico? Dá. Legalmente falando, cumprir o mínimo do código de ética. Mas quando a pessoa chega, né, chega num plantão, aí o médico bate na sua cara e fala assim: não, terminou meu plantão 5 minutos atrás, quero nem ver o exame, eu falo com o plantonista lá. Realmente, ele não era obrigado naquele momento, né, a ver o exame, mas a pessoa se sente um pouco ofendida, assim, ela sente, poxa, é isso que é o médico? Né? Às vezes o médico tem a razão dele para sair correndo, ninguém sabe o que está acontecendo na vida particular de todas as pessoas. Mas o fato é que, em termos de emotividade, as pessoas esperam do médico uma pessoa diferente. Esperam uma pessoa virtuosa, de fato, não qualquer um. Qualquer um no sentido de que eu só estou aqui para cumprir o meu papel, burocrata. Não, espera alguém que faça uma coisa a mais. Professor, você concorda que fazer algo a mais no meio médico é menos comum do que não fazer? Eu acho difícil falar, por quê? Na mídia se expõe muito mais o que é feito de mal. Agora, se bem que na nossa experiência cotidiana, nós temos visto também muitos médicos que são indiferentes, não sei se eles passaram por situações ruins, eles vão ficando muito calejados, mas a gente vê bastante gente que parece que não está se importando muito com o que faz. E há uma impressão de que cada vez menos médicos se importam em fazer algo a mais. Agora, se dá para afirmar que tem mais médico ruim do que médico bom, não saberia dizer. A impressão que eu tenho é que o número é aproximado. Mas é aquele negócio, gente. Um mau exemplo, ele grita. O bom exemplo, ele sussurra. Você foi bem tratado por um médico. Eu fui lá no consultório lá da Aline. A Aline me tratou bem, né? Então eu fui lá, levei minha avó para consultar com ela. Aí eu saio, né, viro para minha avó: nossa, né, essa doutora Aline, né, a Aline tratou a gente bem, que bom, né, que uma médica muito boa, né, tá bom. Né? Aí vão dizer que eu fui lá com... Ó, gente, assina aqui a presença, todo mundo. Aí eu fui lá com o Caio. Aí o Caio foi grosso lá, tratou a gente mal pra caramba, né? Eu vou passar o resto da minha vida falando mal do Caio para todo mundo que eu encontrar. Isso é batata. O Caio, nossa, médico grosso, né? Que praga dos infernos, né? Porque nunca mais eu volto lá. Aí, 2 meses depois, encontrei com o meu primo, né? Oi, ele, tudo bem? Eu vou lá, né, procurar um médico lá, clínico geral, né? E tal. Se tem alguém para me indicar? Olha, não lembro, não, tem o doutor tal, doutor XYZ. Não, mas tem um que é péssimo, não vai naquele não, que aquele é uma desgraça.
É assim que funciona, não tem jeito. Então, assim, você fazer o bem para o médico, de certa forma, é a sua obrigação. O médico é assim, no papel ele é obrigado a fazer o mínimo. Mas na expectativa de todo mundo, inclusive do próprio médico que precisa de um atendimento médico, se espera que o médico faça mais que o mínimo, que ele trate você bem, que ele seja atencioso, que ele realmente seja seu amigo. Se ele não for, fica um buraco na relação médico-paciente. Alguma coisa está faltando. O que está faltando? Essa atitude supererrogatória, essa disposição em fazer mais do que é devido. É um a mais que faz toda a diferença, que no fim das contas é o que se espera que você faça mesmo. Ah, mas é injusto, a gente devia ganhar melhor. Realmente, não vivemos no paraíso, o mundo não é um mundo perfeito. Agora, não é desculpa para a gente se contentar em fazer o mínimo. Ah, não ganho bem. Não ganha bem, está insatisfeito? Gente, pega sua maletinha e vai embora. Vai trabalhar num lugar onde você é mais valorizado, né? Tem coisas que não valem a pena, tem preços que não vale a pena você pagar, né? E outra coisa, né? Quando você fala fazer o a mais, né? E que não faça por orgulho ou vaidade, pois se há algo que justifique tal elitismo tem que ficar bem claro, é o elitismo de se propor a ser elite. Em que termos? Uma elite científica, uma elite técnica, competente, uma elite moral, né? Se não há esse projeto de ser uma elite no sentido intelectual, técnico e moral, há um problema com a formação médica, há um problema grave, né? Se há algo que justifique tal elitismo, não é orgulho ou vaidade, mas é justamente o desejo de servir ao bem do próximo, a humildade beneficente e caridosa. É isso. Então, buscar ser uma elite é uma obrigação de certa forma. Tá? Por outro lado, o que a gente vê muito é médico totalmente despreparado cientificamente, tecnicamente, médico grosso, mal educado, sem uma moralidade adequada, mas que se acha elite. Aí está complicado, né? Então, o cara, na verdade, deturpou a história toda. Ele acha que por ser médico ele está na elite. Não tem nada a ver. Tem lá o padeiro que, se bobear, é muito mais elite do que ele. Tem igual a história, acho que é do Sproul. Ele é o editor da Bíblia de Estudo de Genebra, dos Estados Unidos. Ele é um estudioso norte-americano e um acadêmico importante. Acho que ele que conta essa história. Ele conta a história que estava numa universidade e aí tinha um servente lá, né? Aí ele foi conversar com o servente e ele foi descobrir que o servente, na verdade, era um filósofo europeu, extremamente inteligente, capaz, uma pessoa extremamente boa, né? Isso foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Uma década depois. Aí ele falou, mas o que você está fazendo aqui, rapaz? Cara de elite, né? Eu estava ali limpando o chão. Aí ele falou, não, esse negócio de filosofia trouxe muito problema para a humanidade. Deixa eu ficar quieto aqui que o ambiente aqui está melhor do que o ambiente lá na academia da onde eu vim. Olha que curioso, né? Mas o fato é o seguinte, quando o médico acha que ser médico lhe dá direito a ser algum tipo de elite, realmente ele saiu da fase carismática e tradicional da autoridade profissional dele, que é uma fase burocrática. Ele está achando que é isso aqui que vai dar autoridade para ele, é um papel. Não é. Não é. O que dá autoridade para alguém é o que a pessoa é. E o que dá autoridade para alguém é como a pessoa é reconhecida pelo próximo. E o quanto de verdade que ela consegue alcançar e transmitir. É isso, né? Então não importa se é médico, se é enfermeiro, se é padeiro, se é pintor de rodapé que seja, não é um título que vai te dar virtude ou autoridade. Agora, espera-se do médico um leque de virtudes e comprometimentos com o próximo muito maior do que isso se espera, por exemplo, de um dono de padaria. Espera-se de um dono de padaria que ele seja honesto, seja dedicado no trabalho dele, mas não exatamente que ele vá ficar fazendo caridade ou que atenda a urgências alimentícias, né? Não, do médico se espera que faça tudo isso e muito mais, né? Que ele se atualize, que ele busque conhecimentos novos.
Não, de um vendedor não se espera nada disso, só se espera que ele cumpra a sua palavra, né, e seja uma pessoa honesta. Então o desafio é grande, né? Essa nobreza virtuosa é aquela que se espera de alguém em quem se pode confiar para que atue habilmente, de uma forma boa, corajosamente, honestamente, justamente, sabiamente, com temperança, e tal pessoa está comprometida a ser uma boa pessoa e a alcançar a perfeição em sua vida privada, profissional e comunitária. Essas são palavras do Edmund Pellegrino num artigo publicado num capítulo de livro chamado Virtude e Medicina. É bastante coisa, né? Você tem que ser corajoso, tem que ser honesto, justo, sábio, temperado, né? Prudente, sábio. Então é muita coisa. Sem grupos numerosos dessas pessoas, se espera isso também de quem? Do pastor, do padre, do político. Essas pessoas são as profissões clássicas. São profissões porque professam um quadro de qualidades, de virtudes, de ideais, tá? São pessoas de quem nós esperaríamos tudo isso. Então a gente vê hoje que tem um descrédito em relação a praticamente todas as profissões clássicas, né? O que é uma pena. Sem grupos numerosos dessas pessoas que almejam ideais elevados, não há sociedade que prospere ou sistema ético que funcione. Somente numa sociedade virtuosa a confiança pode vicejar e levar ao desenvolvimento adequado das esferas de atuação humana, cultura, economia, política, etc. Então, gente, se você não tem um grupo relativamente numeroso é 1 em cada 100 que seja, nossa, se tivesse isso já seria maravilhoso, de pessoas que realmente colocam a virtude, seus ideais, acima das demais coisas, numa sociedade, né, um grupo numeroso de pessoas virtuosas, se você não tem isso, não vai dar certo, não vai prosperar nada ali, tá? Não há como escapar da realidade. Alguém que se pauta pela busca de excelência moral estará comprometido inevitavelmente com um projeto elitista. Então, de certa forma, o Cefam é um projeto elitista? Em que termos? O Cefam é um grupo de pessoas que busca ser o melhor que podem ser. E esse melhor que podem ser é muito bom, né? Não é qualquer coisa, né? Eu quero ser o Zé da esquina, Zé Ninguém, que não vai ter nenhum compromisso. Não, aí a pessoa vai ficar de saco cheio disso aqui e vai embora, não vai aguentar essa conversa. Vai dormir, vai babar no canto aí, não vai dar certo. Então, assim, o projeto do Cefam elitista nesse sentido. Agora, quando você fala elitista no Brasil, vem o que na cabeça? Não, elitista é quem tem dinheiro. Não, elitista é uma elite de uma determinada cor, de um determinado lugar. Não, isso é um empobrecimento da questão, né? Por quê? Quem é a elite intelectual do Brasil? Você vai ver quem foi a elite intelectual do Brasil, mesmo em tempos talvez mais racistas do que os nossos, né? Vamos pegar o bom e velho exemplo, né, da cultura afrodescendente, que é o Machado de Assis, né? Mulato, pobre, epiléptico, né? É simplesmente o melhor escritor do Brasil, foi o censor do Império, e é o cara que realmente o mundo inteiro lê e elogia, né? E veja bem, ele escrevia para a elite branca do tempo dele. Olha que interessante. Ele escrevia e fazia a cabeça do Joaquim Nabuco, que era um anti-escravagista, né? Ele fazia a cabeça dos intelectuais da época dele. E foi um cara que subiu da pobreza, né? Olha, isso, gente, aí é a elite. Esse cara é a elite. E se tem uma elite que a gente almeja ser, é esse tipo de elite. Uma elite intelectual e moral também, né? Quando você vê os exemplos dados naquela época, por exemplo, da filha do Dom Pedro II, e dele mesmo, ele sabia que isso era questão de tempo, ele tinha que ir para o abolicionismo. Uma elite que está disposta a perder uma cadeira real, que seja o trono do Brasil, perder todos os aliados por causa de um posicionamento político idealista. Era idealista, né? Ia ser inevitável, mas eles acabaram que jogaram a coisa para acontecer num tempo não favorável. Gente, eles sacrificaram a riqueza, o conforto e os títulos de nobreza deles
para libertar os escravos do Brasil. Então isso é uma elite, né? Então quando a gente fala o quanto você está disposto a pagar em termos de dedicação pessoal para ser um bom médico, tem um preço a ser pago. Vocês estão dispostos a isso? Se vocês estão me aguentando aqui até agora, eu acho que um pouquinho dispostos vocês estão, né? Senão vocês já teriam vazado há muito tempo, né? Mas alguma coisa vocês estão dispostos a sofrer, a pagar para ver acontecer, né? E assim, não há filosofia no sentido aristotélico, platônico e socrático da coisa sem um projeto pessoal de dignificação moral. Se você não almeja ser uma pessoa melhor, mais coerente, mais inteligente, né, mais virtuosa, não há como você se intitular um filósofo no sentido clássico do termo. Dá para você fazer um curso de filosofia, ser um bacharel em filosofia, parabéns. Você vai saber quem fez aquilo, quem falou disso, quem falou daquilo, mas quem disse que você vai ser um filósofo efetivamente falando? Ninguém. Alguém tem o título de filósofo, necessariamente, mas não vai ser um filósofo. Quais são os filósofos brasileiros reconhecidos a nível internacional? Pouquíssimos. Tem alguns, mas você tem milhares de pessoas formadas em filosofia. Ninguém sabe nem quem é. E não produz nada de filosofia de fato, né? Não importa o quão profunda é a queda de uma sociedade, pessoas virtuosas sempre serão os faróis que iluminarão o caminho de volta à sensibilidade moral. Médicos virtuosos são os faróis que mostram o caminho de volta à credibilidade moral para toda a profissão. Também do Edmundo Pellegrino. Então, gente, o governo está falando mal do médico brasileiro. Aí vem o Conselho Federal e emite uma nota de repúdio. O sindicato fez uma carta falando mal do governo. Vamos fazer uma propaganda contra o governo. Bobagem. O que as pessoas querem ver? Querem ver bons médicos. Então, se está falando mal, é porque, de certa forma, os bons exemplos talvez não estejam aparecendo tanto. Então, melhor do que ficar fazendo carta de repúdio, greve e não sei o que mais, né? E explicações. Gente, dá para pegar aquela campanha do médico racista que o governo lançou, ridícula por sinal, e dá para eu pegar as ferramentas da medicina baseada em evidências e matar aquilo tudo na raiz. Você prova por A mais B usando ferramenta estatística, aquilo tudo é palhaçada, aquilo não tem valor científico nenhum. Quantas pessoas da população, que realmente é quem a gente quer beneficiar no fim das contas, que vão ler o meu texto de medicina baseada em evidências, vão entender? Ninguém. Não serve de nada. O que serve? Testemunhos reais de médicos e pacientes reais provando por A mais B na prática que aquilo é mentira. A pessoa vai ler aquilo e vai falar, não pode ser. Eu vou no médico tal, ele não é assim que ele me trata, né? Agora, realmente é o que você falou, Alexandre. Os exemplos não estão muito bons. Tem que melhorar, sim. Não é essa coisa horrenda que o governo pinta, mas também não é uma coisa, né, cor-de-rosa maravilhosa, igual tem gente que parece que quer pintar. Então, assim, o trabalho do Cefam também é estimular um pouquinho, por meio de trabalhos e eventos, aulas, uma discussão em humanidades médicas, no sentido de que vamos preparar melhor quem a gente é. A turma antiga do Cefam, eles sempre me questionavam muito a isso, né? Poxa, professor, só tem 6 pessoas aqui, né? Agora a gente está até bom. O Caio saiu, mas tem 1, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas, já tem quase o dobro, olha que maravilha. E um ou outro que falta, o Rodrigo ele vai voltar, ele está faltando aí 3 vezes seguidas, que ele tem um problema lá que vai ter que resolver. Mas, poxa, gente, né? Tá bom demais, né? Já dobrou. Olha só, se a gente parar para pensar na curva aritmética, a gente está na ascensão plena, né? Bom demais. Agora, o que eu falo é o seguinte: esse intento por ser elitista, claramente elitista, eu não vou disfarçar, é mesmo elitista, eu não proponho que isso aqui seja para todo mundo. Se a gente colocar um objetivo quantitativo aqui, eu vou destruir o Cefam da noite para o dia. Não, vamos botar bastante quantidade, né?
o Valdir Reginato, no Congresso Internacional de Humanidades Médicas lá em São Paulo, ele falou isso. Poxa, mas que medidas que você está fazendo para viabilizar isso para todo mundo? Eu falei, nenhuma, nem quero. A medida que eu faço, eu torno público. Quem quer vai, quem não quer não é para ir mesmo. E paciência. E quem foi, não quer ir mais, que não venha. Né? O objetivo nunca foi quantitativo, o objetivo é qualitativo. Por quê? Quando a gente fala de um trabalho moral dessa envergadura, o que eu espero é que cada um de vocês siga o seu caminho, faça o melhor que você pode, e aí cada um de vocês é um exemplo que para onde vocês forem no futuro, vocês automaticamente, de forma como se fosse várias ondas que vão se espalhando assim concentricamente, vocês vão atuando nos seus lugares, vocês vão sensibilizando pessoas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pacientes, a ver uma nova possibilidade de atuação médica, uma atuação médica mais humanística. E aí cada um vai fazer um trabalho de formiguinha. E essas formiguinhas daqui a 40 anos vão fazer um formigueiro, se é que vocês me entendem. Então eu não tenho nenhum compromisso com quantidade. Realmente não tenho. E aí a gente é elitista com força, né? Não tem como ser de outro jeito, e eu seria ruim se eu estivesse fazendo uma coisa diferente, né? Como tratamos das origens gregas de nossa cultura anteriormente, vale destacar que para os antigos a nobreza era uma fonte do processo espiritual pelo qual nasce e se desenvolve a formação de uma nação. Então, gente, no fim das contas, isso aqui sim é formar cidadão. Formar cidadão não é dar uma marmitinha, arroz com feijão para todo mundo, uma coisa básica para o cara saber escrever o nome, falar que ele está alfabetizado e virou cidadão. E ele vai ver uma propaganda eleitoral na televisão, vai votar lá uma vez a cada 2 anos e você vai dar uma carimbada, está alfabetizado, educado, é cidadão. Não, isso não é ser cidadão. O projeto de cidadão que o Cefam almeja, de fato, é um cidadão numa concepção grega, vamos dizer assim, grega antiga, né? É outra coisa. E tal nobreza, né? E aí é nobreza mesmo, não é nobreza de título, né? A gente aqui, se eu não me engano, todos nós somos plebeus. Mas é uma nobreza de caráter, a verdadeira nobreza que no passado distante gerou nobreza de títulos, né? A nobreza feudal não surgiu da noite para o dia. Surgiu, assim, em alguns casos foram romanos que já eram nobres e tinham territórios na Europa feudal. Mas boa parte da nobreza feudal foram quem? Guerreiros que se dispuseram a sacrificar suas vidas para defender uma comunidade. A comunidade elevou aquelas pessoas a líderes. Foi um processo natural em algumas partes. E os reis também surgiram assim, eram primos inter pares, né? O primeiro entre os pares, o melhor de nós, eles elevavam o cara a rei. O rei não era título do rei, grandes coisas, né? Se os lordes suzeranos locais não gostassem, eles iam lá e destituíam o rei e acabou o rei, né? Então o cara tinha que ser nobre mesmo. Então a nobreza expressa pela palavra arete estava intimamente ligada à honra inseparável da habilidade do mérito. No dia que a meritocracia acabar, a medicina acaba também. E aí, para que você vai se dedicar? O fato de você querer fazer o bem para o próximo vai te levar a se dedicar e buscar o mérito muito mais, de uma forma muito mais consistente, né? Daí se pode observar as perspectivas boas e necessárias do elitismo profissional e até mesmo do corporativismo médico, outra palavra muito ruim, preocupado com a honra da profissão em prol do paciente e justificável somente enquanto submisso a tais nobres ideais. Então você fala corporativismo, corporativista, né? Que coisa horrorosa. Não, gente, corporativismo é necessário, né? Em que termos? O Hélio está pisando na bola. Gente, ele está sujando nossa profissão, queima o cara, tira o cara da profissão, caça a carteira dele. Isso é benéfico, tem que ter esse corporativismo sim. Se você não tiver um apreço saudável pela sua profissão, ela vai parar na lama, né? E aí realmente tem gente que confunde. É claro que a gente espera que o CFM defenda a gente também numa situação de injustiça que a gente sofra. Mas o papel primordial do CFM tem que ser o quê? Defender o paciente.
Não é defender médico. Vai defender o bom médico. Aí tem que defender mesmo, tem que ser corporativista. Agora, o mau médico está lá pisando na bola, não, tem que defender o paciente. Tem uma coisa errada se defender o mau médico. Vocês concordam? É uma coisa que está faltando aí. Você falou essa questão aí, pela experiência que eu tive de trabalhar com médicos, a gente interpretava o corporativismo de forma errada, pelo que eu estou vendo você falar. Não, tem um corporativismo ruim também. O que a gente entendia era isso. Às vezes, o doutor falando fez uma merda ali, rapaz. E o outro está protegendo, está cobertando. Esse é o mau corporativismo. Né? Desde o tempo de Hipócrates, Hipócrates já recomendava. Né? Não fica falando da medicina de qualquer jeito. Né? Tome cuidado, fale com parcimônia dos erros médicos. Por quê? Eles já compreendiam que uma coisa é um médico ruim. Outra coisa é você começar a falar tão mal dos médicos que pareça que a medicina como um todo está péssima. E isso gera, no tempo de Hipócrates, hein, gente? Ele falando isso gera assim, um desconforto para o paciente, e esse desconforto gera uma desconfiança, e essa desconfiança atrapalha o próprio processo de cura do paciente. Olha o que os caras falavam. Eles já sabiam do efeito placebo do médico há 2.400 anos atrás. E hoje em dia tem pesquisa para comprovar isso. Né? O Thomas Percival falava do corporativismo. Então, o bom corporativismo, eu diria até que é essencial, é necessário e essencial. Agora, transformar isso numa defesa de gente vagabunda, profissional mau médico, mau caráter, aí realmente é sinal de quê? De que esse elitismo médico, bom elitismo médico, foi para o buraco, e eles acham que elite é você ter um papel falando que você tem um título tal. Isso está muito longe de ser elite. Isso é a corja, né? Você achar que você é elite só porque você tem um papel, você está na ralé moral da sociedade. Isso é a coisa mais desprezível que existe. Né? Aí você realmente caiu na fase burocrática da sua profissão, que é detestável. Eu estou cumprindo um papel. Tocou o sinalzinho lá, não, agora eu não cumpro mais esse papel. Agora eu sou o Hélio X, agora antes eu era o Hélio Y. Não tem isso. Você é o Alexandre, você é médico, você é pai de família, agora é o nosso pai mais fresco da parada, né? Parabéns novamente. Né? Você é uma pessoa só, você é uma pessoa. Vai criar conflito às vezes entre as várias facetas da sua vida? Vai. Mas você dá um jeito de confluir tudo isso aí e fazer dar certo. Né? E o que você faz como pai de família, e como cidadão, e como pessoa no dia a dia, vai refletir na sua carreira médica e vice-versa. Não tenha dúvida disso. Isso é muito importante para vocês. Né? Em meio a essa cultura que enaltece a virtude como cimento de uma sociedade saudável, que é a cultura grega antiga, não é nossa não, virtude como cimento de uma sociedade saudável e repleta de ideais nobres, o papel de um bom mentor torna-se evidente, pois o aprendizado moral sempre pode se beneficiar de um modelo real. O modelo, gente, na antiguidade, na antiguidade o mentor era o nome de uma pessoa. Tinha o Aquiles, tinha o Ulisses e tinha um mentor, que era um cara velhão lá, bem experiente, que ensinava outras pessoas, né? O mentor era o nome de um personagem mitológico que seguia, abre aspas, com olhar vigilante todos os passos do seu protegido e auxilia-o a cada passo com os seus conselhos e advertências. Instrui-o quanto às formas de uma conduta social apropriada, sempre que ele se sente intimamente inseguro em situações novas e difíceis. Citado do livro Paideia, a Formação do Homem Grego, do Werner Jäger. Precisamos então de bons modelos, nossos mentores, entre aspas, e boas virtudes se esperamos ver a medicina alçada à condição de arte excelente e útil à sociedade. Com isso, não digo que temos modelos exemplares vivos em abundância, tampouco coloco-me como modelo, mas afirmo com certeza que na história da medicina temos grandes exemplos de médicos virtuosos que podem nos servir como parâmetro de nossa conduta moral e profissional, e que tais exemplos estão disponíveis por meio das humanidades médicas, por meio do estudo das biografias e das obras literárias clássicas dos grandes modelos médicos entre nós. Aí, gente, eu estou fechando o raciocínio. Por quê? É por isso que eu estou estudando Hipócrates, é por isso que eu vou estudar Galeno. Eles eram perfeitos? Não, mas eles produziram muitas coisas
de excelência moral que duram até hoje. E até hoje ainda são parâmetros de excelência moral. Então, um modelo onde a gente vai procurar na Grécia Antiga e na Roma Antiga, Galeno, Hipócrates. Na cristandade, bem, todos os médicos, até esse termo ficou famoso, Cristos médicos, o próprio Jesus Cristo era o modelo dos médicos medievais, fora os médicos medievais que vieram depois, Arnaldo de Villanova, José de Castro, português, e vários outros médicos, Thomas Percival, já na Idade Moderna. Então, quando a gente pega esses grandes luminares do que era ser um bom médico, um médico virtuoso, um médico que escrevia e vivia uma vida virtuosa, a gente ganha o quê? Experiência existencial para ter uma vida em busca de um parâmetro melhor, né? Porque, sinceramente, você liga a televisão, você vê a Dilma falando. Você liga ao jornal, você vê o Lula dando uma reportagem, né? Aí você vai ver na televisão, tem aquele médico lá que estuprava paciente, a médica lá que desligava o aparelho lá no sul. Gente, tá difícil, né? Os modelinhos estão chumbados, assim, a coisa não está funcionando bem. Então, quando a gente pega humanidades médicas e você vai ver os grandes modelos da humanidade, médicos e não médicos também, poxa, gente, aí você ganha inspiração. Esses são os modelos que a gente precisa, né? Você vai ver um Sócrates que, defendendo aquilo que ele acreditava, ele aceitou a punição com morte e falava: é melhor você sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Você vê um exemplo de Jesus Cristo. Ele, para defender a verdade, ele se deixou matar de uma forma extremamente cruel. E ele que não tinha por que pagar por aqueles crimes, que ele não cometeu nenhum daqueles, né? Você vê os grandes exemplos de médicos na Idade Média, que quando vinha uma praga e assolava uma cidade inteira e todo mundo indo embora da cidade, médicos saudáveis ficavam para trás para cuidar daqueles doentes, sabendo que eles podiam ser contaminados e morrer. E morriam, muitos médicos morriam. Então, gente, esses são nossos exemplos. Agora, quando você vai ver os estudos de história, alta cultura, primeira questão é que a alta cultura não existe, tudo é cultura, qualquer lixo é cultura. Então, você vai perder esses parâmetros. A alta cultura moral, artística, ela se perde, literária, ela vai embora. Então, no lugar de um grande exemplo, você vai ler Os Miseráveis de Victor Hugo. Aí tinha... Quem viu o filme Os Miseráveis? Levanta a mão. Você vê que tem aquele padre lá que recebe um foragido na casa dele, dá comida, dá um teto. De madrugada, o Jean Valjean, ele rouba a prataria do padre. O padre chega lá e está roubando as coisas. Ele agride o padre, foge, é capturado pela polícia. A polícia traz de volta e aquele sacerdote vira e fala assim: não, eu que dei para ele. Mas não, eu bati esse machucado ali, eu dei para ele. Aí ele vira para o sujeito e fala: você está perdoado, agora faça uma coisa boa com sua vida, eu estou comprando sua alma, né? Ele fala assim: eu estou comprando sua alma. Gente, esses exemplos existiam na literatura. Agora, você vai para a literatura brasileira, você só vê farsante, você só vê bandido, você só vê gente medíocre, só vê gente mentirosa. Tá difícil, né? Então a alta cultura, ela serve para trazer um exemplo diferente para a vida da gente, para você almejar patamares elevados. Esses são os nossos mentores. O nosso mentor é o Hipócrates, é Galeno, é Sócrates, é Jesus Cristo, né? Os grandes personagens fictícios da literatura também servem como nossos mentores. Agora, se você não tem acesso à literatura de qualidade universal, você perdeu. Quantas vezes você vai esbarrar com um Sócrates na rua aí? Olha, difícil, acho que nunca, né? Só um comentário, porque você até falou que no momento que a gente está vivendo agora, fica difícil a gente ter um exemplo bom, de boa atitude para seguir. Mas eu acho que fica mais, assim, eles existem. Em pouca quantidade ainda, mas eu acho que fica mais difícil ainda, porque no momento que a gente vive, dá mais ibope, digamos assim, o médico que faz alguma coisa errada ou alguma coisa trágica, assim, dá muito mais atenção, muito mais ibope. Sim, a mídia é seletiva. Então, eu acho que, eu não sei como era antigamente, mas eu acho que agora a gente acaba tendo muito menos bons exemplos e muito mais maus exemplos
principalmente por causa disso, porque, por exemplo, eu não saio procurando bons exemplos, a gente acaba sempre recebendo assim o que a gente vê, o que a gente escuta. E o que a gente vê, o que a gente escuta é o que está na mídia. Aí é um problema. Então o problema é o quê? A gente tem que ver menos televisão e ler mais livro. Pois é. Verdade. Mas o que eu estou dizendo é que... Porque a mídia, ela só vai degradar. Não tem um canal de mídia que passa uma coisa interessante. Mas é que a grande maioria não faz isso. Não faz. A maioria vai com... É porque aí é o quê? É o problema da cultura pop. A cultura pop, ela traz aquilo que todo mundo alcança e utiliza de uma forma lúdica. Você vai dar risadinha, tem prazer naquela hora, mas aquilo não te montou, não te agregou nada de fato, né? E o próprio médico bom, muitas vezes, porque ele recebeu uma cultura deturpada, ele não encontra canais para expressar aquela virtude adequadamente, até junto ao paciente ou ao teu colega, e ali gerar na sociedade a percepção de que, poxa, tem um cara fazendo coisas legais ali, e de repente alguém esbarra ali, não, eu vou contar a história dele, vou fazer um livro contando a história daquele médico legal. Não existe, não tem nem ferramenta comunicativa para as pessoas descreverem os bons exemplos. É complicado, porque eu sempre escutei falar assim, aquele cara que faz coisas boas, mas ele faz coisas boas para sair contando para as pessoas que ele fez coisas boas. E aquele cara que ele faz coisas boas, mas que ele fica na dele e que as pessoas, tipo assim, ficam sabendo, mas que não foi ele que saiu. Não, e é complicado porque o Brasil ele se tornou tão avesso à cultura esse elitismo moral, essa busca por um caráter mais forte, que quando você elogia alguém, nossa, cara, puxa saco, né? Você fala que alguém fez uma coisa boa, nossa, mas vou te falar, hein, cara, né? Só fica puxando o saco do cara. Então assim, você só é uma pessoa legal se você falar mal dos outros. Então, uma cultura dessas, ela está destinada ao fracasso, ela está destinada a ser destruída. Então, ou a gente muda essa cultura e tem que começar de algum lugar, ou a gente vai ser destruído, porque se você não reproduz bons exemplos, é só porcaria, né? A arte é mostrar o que é feio, é a transgressão, é a agressão verbal, a literatura só mostra o exemplo ruim. Bem, gente, uma hora isso vai acabar a nossa possibilidade de ter coisa boa para a gente se inspirar, né? Isso me preocupa. Quando você vê na literatura internacional, você pega o Georges Bernanos, que é um escritor católico, vai ler o Pároco de Aldeia, o Diário de um Pároco de Aldeia, né? Pároco de Aldeia, no interior da França, o cara, para os católicos lá, quem lê o livro, eles vão perceber que aqui ele está descrevendo alguém que para os católicos é um santo. Você vai ler um daqueles diários dos pastores que vieram para a América do Norte, na época da grande migração, que tentaram pregar para os índios canibais. Gente, aquelas pessoas também eram grandes exemplos para os protestantes, né? Pessoas que deram a vida em prol de alguma coisa. Agora, onde está na literatura brasileira aquela pessoa que se sacrifica por alguma coisa? Você tem a elegia, né, o elogio de guerrilheiros, mas eram pessoas que sequestravam, roubavam, matavam, também torturavam, né, e em prol de uma ideologia fracassada. Então, isso não vai dar coisa boa, né? Os caras pegam um sujeito lá que escreveu um livro de guerrilha urbana, como é que você detona uma bomba, sai correndo, sequestra o médico para ele tratar dos seus feridos em combate e põe uma rua com o nome do sujeito, que é o Carlos Marighella. Tem um problema, quando a gente começa a homenagear bandido e gente que escreve e ensina como é que você mata o próximo, ao invés de elogiar um médico, uma enfermeira que fez coisas maravilhosas para a população, né, ou um político que fez uma coisa legal, né, ou alguém de uma igreja XYZ, ou um cientista famoso, e você vai homenagear Joseph Stalin, né, você vai homenagear Carlos Marighella, a sociedade está mal. Igual a Vitória da Chiqueirinha também. Então, assim, tem problemas, né? Mas fala. Eu ia entrar justamente nesse que ele colocou, que a mídia hoje é considerada como um quarto poder, né? Devido à grande influência que ela exerce sobre a opinião da população no todo e tal. Então, assim, às vezes, não é apenas por isso, porque senão as outras classes profissionais também sofreriam o que os médicos estão sofrendo hoje. Mas eu acredito que entra muito na persuasão que a mídia exerce, porque justamente o que a gente falou mesmo. O que é mostrado hoje são apenas
as histórias ruins. Por exemplo, uma vez ou outra você vê uma pessoa que achou uma carteira por 20 mil reais e tal. Mas isso não vai acrescentar numa cultura da população. Mas agora você vê um político que fez algo bom, realmente foi investigado, a vida dele não tinha nenhum relato de corrupção e tal. Isso a gente não vê, porque eles não pesquisam, porque não é interessante. Então, da mesma forma, tem acontecido com os médicos. Você não vê hora nenhuma citando um médico que fez uma caridade, um médico que fez algo bom, mas você vê o tempo inteiro o médico que passava a mão no lugar devido, o médico que fazia isso, fazia aquilo, etc. Então, queria até saber, a sua opinião, se isso influencia de forma direta mesmo, porque o que a gente tem sofrido hoje, a classe médica tem sofrido, vem diretamente dos exemplos que têm sido dados. Influencia, sim, influencia. Esses exemplos que existem, né? Mas é porque a mídia só tem... Eu acho assim, a mídia, verdade seja dita, ela é mídia de massa. Mídia de massa, ela não vai prezar em mostrar coisa boa, ela vai prezar público imediato, para poder meter propaganda na cabeça do sujeito, vender propaganda e ganhar dinheiro. E o que chama hoje em dia muita atenção é o grotesco. Né? A morte, a carnificina, a gente fazendo bandidagem, coisa ruim, sensacionalismo. Isso sempre chamou atenção. Né? Agora, normalmente, a elite cultural, moral, né, intelectual de uma população, de uma nação, ela se pautava por um princípio de não aceitar essa cultura geral, popular. Ela tinha cultura popular, influenciava a cultura popular e ela buscava uma cultura mais elevada. O que aconteceu agora é que a mídia se colocou no lugar dessa antiga elite, a mídia agora influencia e a própria mídia não tem acesso nem capacitação para alcançar essa cultura de elite. A mídia em si ela é medíocre. Os jornalistas eles não têm cultura. A grande parte dos jornalistas é inculto, é semi-analfabeto. Verdade seja dita, é isso. Né? As nossas lideranças estão complicadas. Gente, vamos falar a verdade. Né? Você vê o nível de algumas entrevistas, dá vontade de chorar. Você vê, tem algumas coisas que você vê divulgadas na mídia, mas eu queria desver isso. Né? Eu vi uma publicação hoje no Facebook de um negócio lá, de umas pessoas fantasiando para fazer uma manifestação, né? Manifestação gordura trans, uma pessoa lá fica pelada e joga gordura em cima dela. Gente, não tem como eu desver isso, porque isso me causou tão mal quando eu vi. Não ensinou nada para ninguém efetivamente de bom. Agora, é claro que junto com tudo isso entra o fato de que o médico, pela própria condição da profissão dele, é alguém em extrema evidência. Então é claro que o médico está em mais evidência do que determinadas outras profissões. E é claro que a mídia vai cair matando. Então, sabendo disso, é claro que o médico deveria se preocupar um pouco melhor com a imagem dele, com a repercussão negativa que isso vai ter junto com o paciente. Não, fica à vontade. Pode entregar agora? Sim. Entrega agora. Tá o seu nome aqui? Tá. Beleza, então. Mas tem um lado bom disso também, porque... Sim, toda crise gera a filosofia. Porque essas denúncias que eles fazem expondo constantemente os médicos ruins gera um sentimento negativo na população e todo mundo que está assistindo tem um sentimento negativo com isso, sentimento de repúdio. Então é até bom assim que as pessoas saibam, os próprios médicos, por exemplo, que isso sim, é negado, é utilizado para que... É bom assim, para afastar o mau médico. Agora, o fato que o bombardeio disso pela mídia gera uma imagem junto à sociedade que prejudica os bons médicos também. Então a pessoa já chega no seu consultório filmando você assim com o celular. Gente, matou a relação médico-paciente. Você vê o paciente gravando a consulta, você fala, você já faz meio assim, né? Acabou. Você já não tem moral mais para tentar ajudar como um amigo sincero. Você vai tratar aquele paciente como se ele fosse alguém pronto a te acusar toda hora. E de fato ele é alguém pronto a te acusar toda hora. E uma pessoa dessa você não vai tratar com amizade, você vai tratar com temor e cuidado. E distanciamento respeitoso. Gente, isso não é ser médico. Então, isso é um conflito. Né?
Importa, no fim, que o professor deseje tornar-se um modelo de conduta e que, ao mesmo tempo, deseje formar novos modelos profissionais em seus alunos e aspire realmente à excelência no meio profissional em suas facetas científicas, técnicas e morais. Então, não é falar que temos modelos, mas, na verdade, a gente tem que tentar ser modelo médico. Todo mundo, né? E se isso não tiver um número suficiente de pessoas querendo fazer isso, a gente está em maus lençóis, né? Então, o que o Hélio quer fazer quando o Hélio está pegando o livro lá de 2.400 anos atrás, tentando traduzir para o português, selecionando o trecho que trata de parte ética? É isso que a gente quer fazer. A gente quer buscar de novo aqueles modelos ao longo de toda a história da humanidade, para aquilo sensibilizar as pessoas de hoje em dia com uma coisa que seja diferente do que aquela porcaria que é bombardeada na nossa cabeça todo dia pelo SBT, pela Globo, pela Record, que ninguém merece, né? Então, assim, é ter opção. A gente já tem muita opção, mas só que, em geral, no Brasil, essa opção não aparece, que é buscar alta cultura, né? Agora, além dessas opções, eu estou querendo criar opções para médicos, especificamente para médicos e profissionais da área da saúde. Então, vamos ver como é que eram os médicos, os bons médicos, não só os maus, que tem os maus médicos em toda a história da humanidade, eles existiram e existem, né? Mas vamos ver os bons médicos ao longo de toda a história da humanidade. Então, quantos relatos reais de virtudes médicas vocês já tiveram contato ao longo da vida de vocês, da história da humanidade? Pouquíssimos. Talvez vocês que estão aqui dentro do Cefam. Agora, quantas pessoas lá fora vocês acham que já ouviram falar do Viktor Frankl? Semestre que vem, ele vai ser um dos livros estudados, vai ser o livro do Viktor Frankl, psiquiatra judeu que foi preso no campo de concentração. E lá dentro, ao invés de ele ficar se lamentando, não, ele se dedicou a buscar uma teoria psiquiátrica para tentar mostrar para as pessoas que o que faz bem é elas terem um sentido na vida delas. E ele tentou trabalhar isso dentro de um campo de concentração. Então, isso é um exemplo de médico, né? O livro que eu já li, Em Busca de Sentido, mas tem um que a Realizações acabou de lançar dele, que eu encomendei. A gente deve trabalhar os 2 livros no semestre que vem, junto com a vida intelectual do Antonin Dalmas Sertionge, que eu acho que esse livro todo mundo tinha que ler, A Vida Intelectual, e um outro livro lá, acho que é a Apologia de Sócrates. Não, a gente vai mudar esse semestre. Mas enfim, tem alguns poucos livros que a gente vai trabalhar, mas de regra, o médico, os parâmetros do médico são aqueles médicos do dia a dia que estão ao lado dele. Muitos bons exemplos, muitos maus exemplos, mas você potencializa esses bons exemplos quando você disponibiliza eles na cultura. Aí vocês têm um leque de coisas para você absorver de bom, né? Lê a obra do Edmund Pellegrino. Alguns de vocês estão lendo aí. Você se inspira pela obra do Edmund Pellegrino, ou do Eric Cassel, né, também, né, que fala muito de humanidades médicas. É uma obra inspiradora, né? Por aí vai. O texto sobre o ensino das virtudes médicas, aí a gente trabalha na próxima reunião nossa. Sobre esse assunto, gente, alguma pergunta? Então, eu estou tentando enfiar na cabeça de vocês, se é que já não está enfiado lá dentro, que vocês têm que querer ser uma elite, que é a elite do tipo mais ingrato possível, que é o quê? É uma elite que vai trabalhar em termos de convicção pessoal, não vai esperar reconhecimento de ninguém, não vai esperar ganhar dinheiro de ninguém, mas vai esperar fazer o melhor que dá. Beleza, gente. Uma recomendação para entender nossos tempos políticos, eu encontrei aqui, ó, tem 3 exemplares disponíveis na biblioteca para levar. Quem quer entender sobre o bolivarianismo, Foro de São Paulo, que hoje em dia está na mídia aí, tem esse livro do Heitor de Paula, que é um psiquiatra, grande analista político brasileiro, pessoa fantástica, que ele simplesmente escreveu toda a estratégia que levou o Brasil à situação em que a gente hoje se encontra. Então, quem quiser ler, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, do Heitor de Paula. Ele faz uma leitura estratégica desde a origem ideológica do nosso governo
na União Soviética, entre outras influências, né, em Cuba, e como isso chegou aos instrumentos políticos utilizados. Então, acho que ele veio aqui, o Heitor de Paula veio no Unesco uns anos atrás, antes de eu estar aqui, ele deu uma palestra aqui, uma pessoa muito boa.